Você já percebeu que, com o passar dos anos, aquelas dores nas articulações que antes eram esporádicas começaram a se tornar uma companhia constante? Muitos acreditam que isso é apenas coisa da idade, mas a verdade é que a alimentação tem um impacto gigantesco nessa história. O que ninguém te conta é que existem alimentos aparentemente inofensivos que, na verdade, estão sabotando suas articulações todos os dias e inflamando seu corpo em silêncio. E o pior, esses alimentos estão na mesa da maioria das pessoas, sendo consumidos sem que ninguém suspeite do estrago que causam. Desde um simples pão no café da manhã até aquela bebida que você toma achando que é inofensiva, tudo pode estar contribuindo para a rigidez, a dor e até a perda da mobilidade. Mas a boa notícia é que, ao eliminar esses sabotadores da dieta, muitas pessoas relatam uma melhora significativa. Algumas até dizem que se sentem anos mais jovens. Neste vídeo você vai descobrir quais são os 6 alimentos que podem estar destruindo suas articulações sem que você perceba. E mais, vou te mostrar substituições inteligentes que podem reverter esse quadro, trazendo alívio e qualidade de vida. Então, se você quer voltar a se movimentar sem dor, prestar atenção nisso pode ser uma das melhores decisões que você já tomou. Agora, prepare-se, porque o primeiro alimento da lista pode estar no seu prato neste exato momento. E ele é um dos maiores responsáveis pela inflamação no corpo. Tópico 1. Carboidratos processados aumentam a inflamação. Se tem algo que adora inflamar o corpo sem avisar, são os carboidratos refinados. Pães brancos, massas e biscoitos feitos com farinha branca são verdadeiros vilões quando o assunto é dor e rigidez articular. O problema está no impacto que esses alimentos têm sobre a glicose no sangue. Eles elevam os níveis de açúcar rapidamente, o que aciona um estado inflamatório no organismo. Essa inflamação pode afetar diretamente as articulações, tornando-as mais suscetíveis a dores e desgaste precoce. E o pior, isso acontece silenciosamente, sem que a pessoa perceba até ser tarde demais. Além da inflamação, esses carboidratos contribuem para um fenômeno chamado glicação, um processo químico que danifica o colágeno, aquela proteína responsável pela elasticidade e saúde das articulações. Imagine um elástico ressecado. Ele perde a flexibilidade e pode até se romper. Algo parecido acontece dentro do corpo quando a glicação se instala. As articulações perdem a capacidade de amortecer os impactos, e os movimentos simples do dia a dia começam a se tornar incômodos. E quem já sentiu aquele desconforto ao subir escadas, sabe o quanto isso pode ser frustrante. A boa notícia é que existem substituições inteligentes que ajudam a contornar esse problema sem abrir mão do prazer à mesa. Sementes de chia e cereais integrais são excelentes opções, pois liberam energia de forma gradual e ainda fornecem fibras que regulam a glicose no sangue. Uma sugestão prática: trocar o pão francês por uma fatia de pão 100% integral com sementes. Pequenas mudanças assim podem fazer uma diferença imensa na saúde das articulações. Afinal, o objetivo não é só evitar a dor, mas garantir mobilidade e qualidade de vida por muitos anos. E se engana quem pensa que um simples ajuste alimentar não faz diferença. Estudos mostram que pessoas que reduzem o consumo de carboidratos refinados apresentam menos inflamação e mais disposição. Já imaginou voltar a fazer caminhadas sem sentir as articulações travando? Pois é, isso é totalmente possível. Mas, claro, tem outro vilão por aí que muita gente consome sem perceber o estrago que causa. Laticínios integrais podem piorar dores articulares. Muita gente cresceu ouvindo que o leite fortalece os ossos, mas a história tem um lado oculto que ninguém conta. Os laticínios integrais, em especial aqueles ricos em gorduras saturadas e caseína, podem ser um verdadeiro gatilho para inflamações. A caseína, uma proteína presente no leite, pode desencadear respostas inflamatórias no corpo, especialmente em pessoas sensíveis. E adivinhe onde essa inflamação pode se manifestar? Exatamente nas articulações. É por isso que algumas pessoas percebem que suas dores pioram depois de consumir queijos, iogurtes e outros derivados lácteos. Além disso, esses produtos podem interferir na absorção de minerais essenciais como magnésio e zinco. Esses 2 nutrientes são indispensáveis para a manutenção da cartilagem e da flexibilidade das articulações.
Sem eles, o desgaste articular acontece de maneira acelerada, resultando em mais rigidez e dores. Para quem já sente desconforto ao se levantar de manhã ou ao dar os primeiros passos depois de um tempo sentado, o consumo frequente de laticínios pode estar piorando a situação sem que a pessoa se dê conta. A alternativa: leite de amêndoas sem açúcar. Ele é rico em antioxidantes e livre das proteínas inflamatórias do leite tradicional. Além disso, bebidas vegetais como leite de coco e leite de aveia também podem ser boas opções para reduzir os impactos negativos dos laticínios sobre as articulações. Para quem não abre mão de um café com leite pela manhã, a troca pode ser mais fácil do que parece. Um cappuccino feito com leite de amêndoas, por exemplo, mantém o sabor agradável sem trazer os efeitos negativos da caseína. E se a ideia de cortar os laticínios parece radical, basta começar com pequenos ajustes. Substituir o leite no café ou trocar o queijo amarelo por uma versão vegetal pode ser um primeiro passo para perceber a diferença. Agora, se tem algo que realmente acelera o envelhecimento das articulações e agrava a inflamação, são os alimentos processados e cheios de conservantes. Carnes vermelhas e processadas favorecem o estresse oxidativo. Pouca gente sabe, mas o consumo excessivo de carnes vermelhas e processadas pode estar sabotando a saúde das articulações. Bacon, salsicha, linguiça e embutidos carregam conservantes inflamatórios e altos níveis de ferro Heme, que, em excesso, desencadeiam um processo chamado estresse oxidativo. Esse fenômeno acelera o desgaste das células e contribui para a rigidez articular. Ou seja, aquela sensação de travamento ao se movimentar pode ter muito mais a ver com a alimentação do que parece. O problema não é só o excesso de ferro, mas também os nitritos e nitratos usados para conservar esses produtos. Essas substâncias aumentam a inflamação silenciosa no corpo, afetando diretamente os tecidos que protegem as articulações. Pessoas que consomem carne vermelha com frequência tendem a ter níveis mais altos de marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa, o que pode resultar em dores persistentes. Quem já sofre com artrite ou desconforto ao se movimentar pode sentir um alívio considerável ao reduzir esses alimentos. Mas então, o que comer no lugar? A resposta está nos peixes ricos em ômega 3, como salmão, sardinha e atum. O ômega 3 tem um poderoso efeito anti-inflamatório e pode ajudar a proteger as articulações do desgaste. Uma boa alternativa para o almoço é substituir aquela carne vermelha grelhada por um filé de salmão assado com ervas. Além de saboroso, esse tipo de proteína combate a inflamação em vez de agravá-la. O segredo está no equilíbrio. Não é preciso abolir completamente a carne vermelha, mas reduzir o consumo e apostar em fontes de proteína mais saudáveis pode trazer benefícios enormes para a mobilidade e bem-estar. Agora, se tem um alimento que pode ser ainda mais prejudicial às articulações, são aqueles cheios de açúcar e substâncias corrosivas. Refrigerantes enfraquecem ossos e articulações. Se existe um verdadeiro inimigo oculto da saúde das articulações, ele vem em garrafa e é borbulhante. Refrigerantes, especialmente os à base de cola, estão carregados de ácido fosfórico, uma substância que interfere diretamente na absorção de cálcio pelo organismo. O resultado? Ossos e articulações mais frágeis, aumentando o risco de dores e até de problemas mais sérios, como osteoporose. O pior é que o efeito não aparece imediatamente, o que faz com que muita gente continue consumindo sem perceber o estrago que está sendo feito ao longo dos anos. Além do ácido fosfórico, os refrigerantes contêm doses massivas de açúcar e adoçantes artificiais, que alimentam os processos inflamatórios do corpo. Quando os níveis de glicose disparam, o corpo entra em um estado de estresse metabólico, liberando substâncias que comprometem a lubrificação das articulações. O resultado é aquele incômodo ao se movimentar, dores nas juntas e até maior rigidez ao acordar. Para quem já sente desconforto, cada gole de refrigerante pode estar contribuindo para piorar a situação sem que a pessoa perceba. Mas afinal, como substituir sem abrir mão do prazer de beber algo saboroso? A resposta está no chá verde antioxidante. Rico em polifenóis e catequinas, ele ajuda a reduzir a inflamação e protege a cartilagem contra o desgaste precoce.
Para quem gosta de uma bebida gelada e refrescante, uma boa ideia é preparar chá verde com rodelas de limão e algumas folhas de hortelã. Além de delicioso, esse hábito pode transformar a saúde das articulações a longo prazo. O que poucos sabem é que o consumo frequente de refrigerantes também pode levar a desequilíbrios hormonais, piorando não só a saúde óssea, mas todo o metabolismo. E falando em bebidas que prejudicam o corpo, existe uma outra que parece inofensiva, mas pode estar acelerando a degradação das articulações sem que ninguém perceba. Bebidas alcoólicas contribuem para a inflamação e dor. Uma taça de vinho aqui, um copo de cerveja ali. Parece inofensivo, certo? Mas a verdade é que o álcool pode ser um grande sabotador da saúde das articulações. O problema não está apenas no efeito momentâneo, mas sim no impacto acumulativo que ele gera no corpo. O álcool interfere na absorção de nutrientes essenciais, como cálcio, magnésio e vitamina D, que são fundamentais para a regeneração óssea e a lubrificação das articulações. Com o tempo, essa deficiência pode resultar em dores persistentes e até perda da mobilidade. Outro ponto crítico é que o álcool sobrecarrega o fígado, um órgão essencial para a regulação da inflamação no corpo. Quando o fígado está ocupado processando toxinas alcoólicas, ele tem menos capacidade de filtrar substâncias inflamatórias que prejudicam as articulações. Isso explica por que muitas pessoas que sofrem com artrite ou dores crônicas percebem um agravamento dos sintomas após uma noite de consumo excessivo. A longo prazo, essa inflamação constante pode acelerar o desgaste das cartilagens, tornando cada movimento mais difícil. Mas calma, isso não significa que nunca mais se pode beber nada. A solução está na substituição inteligente. A água com limão, por exemplo, é uma excelente alternativa, pois fornece antioxidantes e vitamina C, que ajudam a combater a inflamação. Para quem gosta de algo mais elaborado, uma limonada com hortelã ou um chá gelado de hibisco são opções saborosas e refrescantes que não prejudicam as articulações. O importante é dar preferência a bebidas que nutrem o corpo em vez de desgastá-lo. E se o álcool já traz tantos problemas, imagine o impacto de alimentos que combinam duas coisas terríveis para as articulações: gordura trans e excesso de sódio. Eles são verdadeiras bombas inflamatórias que podem agravar ainda mais as dores e o inchaço. Frituras e salgadinhos promovem inflamação crônica. Se existe um tipo de alimento que parece inofensivo no momento, mas cobra um preço alto depois, são as frituras e os salgadinhos ultraprocessados. O grande problema está nas gorduras trans, que não só inflamam o organismo, como também prejudicam a circulação e dificultam a regeneração das articulações. A retenção de líquidos, comum em quem consome esses alimentos regularmente, também contribui para o inchaço e o desconforto, tornando cada movimento mais pesado e doloroso. Além da gordura trans, o sódio em excesso é outro vilão. Presentes em salgadinhos de pacote, batatas fritas e alimentos industrializados, os altos níveis de sódio podem desregular o equilíbrio dos líquidos no corpo e agravar a inflamação nas articulações. Quem já sofre com dores articulares pode notar que, após um dia de exagero em alimentos processados, o desconforto aumenta. Isso não é coincidência. A inflamação interna se intensifica e o corpo responde com mais rigidez e dor. A melhor maneira de contornar isso é apostar em alternativas naturais e ricas em gorduras saudáveis. Castanhas, nozes e sementes são excelentes substitutos para os lanches ultraprocessados, pois oferecem nutrientes essenciais para a saúde das articulações, como magnésio e ômega 3. Um punhado de amêndoas ou castanhas do Pará pode substituir aquele saquinho de salgadinhos, garantindo saciedade e nutrição ao mesmo tempo. Muitas vezes, pequenos ajustes na alimentação podem fazer uma diferença gigantesca na forma como o corpo responde ao longo do tempo. Agora que você conhece os piores alimentos para as articulações, fica a pergunta: será que essas dores que parecem normais não são, na verdade, um reflexo do que está no seu prato? Agora que você descobriu os alimentos que podem estar destruindo suas articulações, faz sentido começar a prestar atenção no que entra no seu prato, certo? Mas tem um detalhe que muita gente esquece. Não basta apenas cortar os vilões.
É preciso adicionar os alimentos certos para fortalecer o corpo e recuperar a energia. Se você sente que seus músculos estão ficando mais fracos ou que sua força já não é mais a mesma, talvez o problema não seja a idade, e sim o que você está ou não está comendo. A verdade é que existe um grupo de alimentos capazes de restaurar a força muscular de forma natural, ajudando a manter não apenas a mobilidade, mas também a disposição para o dia a dia. Poucas pessoas falam sobre isso, mas esses alimentos são essenciais para evitar a perda de massa muscular com o passar dos anos. E o melhor, eles são simples, acessíveis e podem ser incluídos facilmente na sua rotina. Então, se você já sentiu aquela sensação de fraqueza ao levantar de uma cadeira, ao carregar sacolas ou até mesmo ao subir uma escada, não ignore esse sinal. Clique agora no vídeo que está aparecendo na tela e descubra os 6 alimentos que podem devolver sua força muscular. Ah, e claro, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo dicas valiosas que vão transformar sua saúde.